exatamente essa função de manutenção das relações produtivas, entram em jogo os aparelhos repressivos. Expressão máxima deles seria propriamente o poder político. Então, o poder político ele condensa as estruturas jurídicas, as instâncias de legitimação, ou melhor, de exercício de força física, inclusive, polícia, exército, para fazer valer um determinado padrão produtivo. Ora, o que Bob observa? Marx conseguiu localizar também, digamos, né, esta tríplice distinção ao poder econômico, que está diretamente ligado às relações de produção, desenvolvimento das forças produtivas, ao poder ideológico que legitima essas relações produtivas, esse padrão de estruturação na relação entre as classes, relação de dominação e de exploração, e ao poder político que cria todo um arcabouço institucional de caráter coercitivo que obriga aqueles que estão submetidos a essa relação de dominação e de exploração a permanecerem nessa condição. Interessante observar, e o Norberto Bobbio chama atenção para isso, para a contribuição que Antonio Gramsci, filósofo, pensador, marxista italiano, vai trazer para essa caracterização, né? Então, Antonio Gramsci vai fazer essa distinção, né, entre o que ele chama de momento do consenso e momento de domínio, ou seja, para Gramsci, só é possível estabelecer uma determinada forma de relação econômica e política na medida em que esta relação adquire, no âmbito da sociedade civil, uma adesão de consciência, né? Ou seja, aquilo que Gramsci chama de hegemonia. Então, você tem um modo de produção hegemônico na medida que você articula as representações que tornam obrigatórias, impositivas, vinculantes, determinadas relações econômicas e relações políticas. Então, em Gramsci também é possível localizar esta tríade, esse jogo, né? Então, a maneira pela qual a sociedade política, o Estado, se constitui, viabilizando um determinado padrão de relação de classes em torno do processo produtivo, está diretamente ligado à maneira pela qual as forças políticas vão se constituindo a partir de representações ideológicas. Então, Gramsci está localizando também, apesar de uma estrutura dual, né, entre, digamos, sociedade civil e sociedade política, entre momento do consenso e momento do domínio, ele vai entender, olha, o domínio é de natureza econômica e política, e o consenso é de natureza ideológica. Então, outra vez, né, o que Norberto Bobbio está chamando a atenção é, de novo, a recorrência dessa tríplice distinção. Esta perspectiva, ela vai, claro que ela não é de todo nova, né? Então, se a gente retornar, né, a própria ideia, né, que atravessou, por exemplo, todo o período medieval, entra na Renascença, né, de distinção entre poder espiritual e poder temporal, né, no fundo também já guardava isso, quer dizer, o poder espiritual, então o poder da igreja, o poder das instâncias religiosas, como produtoras de representações conceituais a respeito do sentido da realidade, da vida, estava diretamente ligado ao poder temporal, né? Então havia um casamento lá da cruz com a espada, não é isso? E a espada, por sua vez, retratava uma maneira específica de se impor um determinado padrão produtivo na relação entre as classes sociais. Então, no fundo, o que se está obtendo na reflexão filosófico-política contemporânea não é uma nova configuração das relações de poder e talvez nem uma nova conceituação das relações de poder, mas uma nova tipificação dessas relações de poder e dessa conceituação. Ora, a partir disso, Norberto Bobbio, então, dessa tríplice distinção, ele avança na direção daquilo que seria, então, propriamente dito, o poder político.
E aí ele vai chamar atenção para isso, ou seja, o poder político se caracteriza, né, como o uso da força, ou seja, você não tem poder político se você não tem procedimento de violência. Violência no sentido próprio do termo, de violar, né, de induzir um comportamento, de forçar, de orientar uma determinada conduta. Ainda que, claro, que o poder político, se ele é essencialmente uma relação de coerção, de coação, de indução, de força, e nesse sentido a força é condição necessária, mas é a condição necessária, mas não é condição suficiente, né? Ou seja, o poder político ele não se sustenta em si mesmo como uma relação de força. Se isso se dá, pode se dar no máximo num momento brevíssimo, né? Então, no momento de